Essa é realmente a vontade de Deus para você ou você tem sido uma pessoa obstinada? Eu me chamo Bruna. E eu, Gabriel PC. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre obstinação. Bora lá. Obstinação, né, Bruna? Algo muito importante para a gente trabalhar e não é muito falado, eu não vejo, eu acho que eu não lembro de ter ouvido alguma pregação sobre isso, porque não é um tema muito falado, mas é muito importante. E lendo a palavra, eu vejo situações em que homens obstinados acabaram perdendo a graça de Deus, perdendo a aprovação de Deus para as situações que eles estavam vivendo, né? Sim. Uma das situações mesmo que eu vejo na Bíblia é de Saul. Saul, ele obstinou o coração dele no que ele queria, no que ele se propôs a fazer, né? E ele já não ouvia mais os conselhos de Deus, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. O que é obstinação? Obstinação, se você for procurar no Google o que é obstinação, vai aparecer que é um apego forte e excessivo às próprias ideias. Não a ideia do outro, não as ideias do coração de Deus, mas a sua própria ideia. Então é um apego que a gente tem, né? Um negócio que a gente não quer largar, que a gente abraça e fica procurando e encontrando os motivos para não largar aquilo ali. A nossa própria ideia, os nossos próprios planos, nossos próprios sonhos. É um significado bem perigoso, eu diria, Sim. né? Bem perigoso. E é muito perigoso porque a obstinação, você não percebe que você está sendo obstinado, né? É quando você tem um sonho, sabe, aquele desejo, você se coloca tanto naquilo que você não ouve a voz de Deus. Você não ouve a voz de Deus e você vai seguindo aquilo como se aquilo fosse a vontade de Deus, sendo que você nem sabe se de fato é a vontade de Deus. Normalmente a gente coloca, quando a gente está sendo obstinado com alguma coisa, a gente coloca os nossos motivos como muito bons, né? Então a gente acredita que aquilo é a vontade de Deus. Isso. Ah, mas eu quero fazer isso por causa desse motivo. E a gente olha para aquilo e fala, então deve ser a vontade de Deus. Mas esse é um dos sinais de que a gente está sendo obstinado. A gente não tem certeza de que aquilo é a vontade de Deus. Porque a gente está buscando entender se é a vontade de Deus, mas a gente não está conseguindo ouvir a voz de Deus. A gente está ouvindo a nossa própria voz, né? As nossas próprias ideias, nossas próprias opiniões. E não está ouvindo a voz de Deus. Então sempre vai ter aquela dúvida lá no fundinho, né? Mas e se não for? Ah, mas será que é mesmo? Ah, mas é uma boa ideia, né? Eu tenho bons motivos. É um dos sinais, né? Que a gente está sendo obstinado. A gente tem vários motivos, mas a gente ainda não tem aquela convicção, nenhuma palavra de Deus sobre aquilo. E quando você fica obstinado, além desses sinais que a Bruna comentou, você se torna uma pessoa que não ouve também as pessoas. E claro, nem tudo a gente tem que dar ouvido para o que as pessoas falam, né? A gente tem que ter um filtro. Mas a palavra diz que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Então, quando você para de ouvir todo mundo, você coloca aquilo na sua frente, é só aquilo, você para de ouvir conselhos, principalmente, claro, de pessoas sábias, você também não vai ouvir conselho de qualquer pessoa. Você se torna uma pessoa obstinada, uma pessoa que vai acabar caindo naquele erro, naquele engano, e depois não vai saber por que caiu, mas provavelmente você caiu porque você não quis ouvir nem a Deus, nem as pessoas. Então, assim, de maneira prática, para você saber se você está obstinado, a melhor coisa a fazer é se aquilo está queimando muito no seu coração, aquilo está sempre no seu coração, sempre na sua mente, né? E nem você está tendo esses sinais, está sempre dando uma desculpa e você não tem uma verdadeira paz interior naquilo e uma convicção na palavra. Se você não tem uma convicção do que você tem para fazer, então o que você deve fazer? Para tudo que você está fazendo, vai para o secreto, se tranca, né, no seu quarto e tira um tempo com Deus. Eu mesmo estava passando uma crise muito grande, ministerial, né, emocional, ligado a trabalho, ligado a estudos. Eu não sabia o que fazer em relação ao meu trabalho, em relação aos estudos, e eu estava até começando a obstinar em relação ao meu trabalho. Eu estava, não, vou ter que fazer isso vai ser bom, porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou abençoar as pessoas, vou aprender, eu vou crescer profissionalmente. Então, são assim, motivos muito bons, motivos, né? bons, não são motivos ruins. Todo mundo quer crescer profissionalmente, todo mundo quer ganhar dinheiro e usar para uma boa causa.
Mas a palavra diz que aquele que anseia ficar rico cai em armadilhas. Então, quando você começa a ficar com esse desejo de ficar rico, com esse, desejo de ganância, tome um certo cuidado. E eu já estava começando a gerar esses desejos em mim, pensando no trabalho, até que chegou num ponto que eu falei, não, pera, eu não sei se é realmente isso, né? Senhor, claro, sempre orando, sempre buscando, mas foi necessário que eu parasse tudo por um dia e me consagrasse naquele dia. Naquele dia que eu me consagrei foi quando Deus falou comigo. Foi quando o Senhor falou comigo na palavra, eu fui orando e fui pedindo, e Ele foi me revelando o que Ele queria de mim, que não era que eu ficasse 100% focado no trabalho, né? Que era que eu me focasse na obra e que Ele iria me sustentar. E aquela palavra foi importante para o meu ministério, aquilo mudou o curso da minha vida. Tem um desejo no seu coração, tem um plano no seu coração, pare tudo, ouça, coloque diante de Deus que o planejar é do homem, mas a resposta vem do Senhor. Sim. Uma situação que aconteceu comigo também é que eu precisava tomar uma decisão. E eu percebi que todas as vezes que eu ia orar sobre aquilo, eu tinha medo de ouvir um não de Deus sobre aquilo. Porque eu queria tanto que fosse aquilo, que eu ficava tipo, nossa, cara, se Deus falar que não, eu acho que eu vou ficar muito chateada. E quando eu percebi que eu tava com esse sentimento, eu falei, cara, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, alguma intenção errada, não sei. Porque a gente não tem que ter medo, né, dos nãos de Deus, porque eles virão. Que é que nem o Gabriel falou, né, e a própria Bíblia fala, que a gente faz planos, a gente faz muitos planos, a gente tá todos os dias fazendo planos, mas a última resposta vem de Deus, e a nossa expectativa tem que estar na resposta de Deus, né, e não nos nossos planos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque que nem os planos que o Gabriel tinha eram planos bons, planos de abençoar as pessoas, de abençoar missões. E se ele fosse compartilhar com alguma outra pessoa, as pessoas, os amigos também concordariam, né? Tipo, sim, iriam incentivar, falar, nossa, Gabriel, que massa, isso aí, vai fundo, vai em frente. Mas qual que era a opinião de Deus, né, em relação a isso? Qual era a vontade de Deus em relação a isso? Mas ele tirou esse tempo para buscar Deus, para buscar entender qual era a vontade de Deus e silenciou todas as outras vozes, inclusive a voz dele mesmo, para ouvir a voz do Senhor. Uma coisa importante é você saber ouvir as pessoas também que não concordam com você, né? É difícil, às vezes, até a motivação da pessoa pode estar errada, da pessoa que não concorda com você, mas às vezes, mesmo com motivação errada, aquilo vai te agregar de alguma maneira. Porque as visões diferentes, se você for sábio e saber conciliar, aprender com todos, você vai conseguir tirar proveito daquilo. Muitas vezes eu estava obstinado, eu estava desejando muito alguma coisa e Deus permitiu que pessoas viessem contra a minha vontade. Tipo, não, isso aí tá errado, não vai dar certo. E por mais que às vezes aquilo me entristeceu no momento, mas eu parei tudo e fui para Deus. Aí Deus fala, olha, realmente isso aí que você está fazendo tá errado. Não era para você fazer isso, não te mandei fazer isso. Então, isso é muito importante, né? Eu sou muito do fazer, sabe? Eu acredito que a gente não pode, às vezes, ficar esperando muito para fazer quando há uma necessidade. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu vou iniciar algo, algum projeto, alguma coisa, às vezes eu estou criando já aquele projeto, mas eu vou colocando diante de Deus. Eu posso estar produzindo já algo e no meio do caminho acho que isso aqui eu errei. Parar e voltar. Então essa sabedoria de você parar, assumir o erro e voltar é essencial para a sua caminhada, né? E eu vejo a obstinação, Bruna, em outros momentos também da nossa vida, que é muito importante, que às vezes a gente não presta atenção. Questão de paixão, principalmente quem é adolescente, né? Quem é mais jovem, né? Geralmente se apaixona por uma menina, um menino, sei lá, e fica obstinado naquilo, chora, né, faz um estardalhaço, não viverei se não for com aquela pessoa. E isso, cara, o que Paulo ele fala, né, pro discípulo dele, Timóteo, né? Ele diz, fuja das paixões da mocidade. Fugir dessas paixões. Isso também é uma obstinação. Até uma coisa bem pequena que é a obstinação, que às vezes a gente comete, é esse negócio de às vezes você começar, por exemplo,
É até um erro que às vezes eu cometo. Às vezes eu começo uma série, eu começo alguma coisa, ou um filme, alguma coisa, e no meio ali do filme, no meio ali da série que seja, Deus fala, para, não quero que você continue assistindo. E às vezes a gente é obstinado e fala, não, eu quero assistir, não, pera, deixa eu terminar primeiro. Então eu vejo que às vezes a gente é obstinado até em coisas bem pequenininhas. Outros tipos de obstinação que a gente tem, principalmente na adolescência, né, é com o esporte. Às vezes com um artista, a gente conhece um artista, acha essa pessoa sensacional e fica obstinado, sabe tudo da pessoa, sabe tudo da pessoa, se torna, né? Uma idolatria, né? Sim, se torna uma idolatria, é muito perigoso também. Às vezes com uma carreira, né, tem um sonho de ter uma carreira e já desde adolescente é obstinado por isso e não tem quem tire isso da cabeça da pessoa. Com o corpo, né, com a aparência. Cara, são muitas. A gente tem que ter muita atenção com isso, porque às vezes a gente tá sendo obstinado com uma coisa pequena e não tá percebendo. A gente falou mais de crianças, de jovens, mas a gente sendo adulto também a gente gera algumas obstinações, né? Às vezes com o nosso crescimento dentro do trabalho, com a nossa prosperidade, porque a gente quer trocar de carro, porque a gente quer trocar de casa, às vezes nem é uma necessidade, né? E a gente começa a ficar obstinado com algumas coisas. Então a gente tem que estar sempre atento, sempre sensível à voz de Deus e entendendo qual que é o propósito, qual é o plano, qual é a vontade de Deus para aquele tempo. E essas pequenas obstinações, às vezes é algo muito pequeno que te toma de Deus. Eu já vi muita gente que começou a fazer academia e, focou só no corpo e parou de buscar a Deus, né? Às vezes no celular, no videogame. Uma situação mesmo que o Leonard Ravenhill ele fala numa pregação, que aquilo me marcou muito. Ele fala de um homem que ele orava muito, ele tinha uma vida com Deus muito intensa, ele buscava muito, só que em dado momento da vida dele, ele começou a colecionar selos. E ele começou a gostar daquilo, ele começou e de repente ele já não passava mais só 10 minutos colecionando, já era meia hora, 1 hora, 2 horas, ele já começou a dedicar a vida dele em colecionar selos. E largou a vida dele de busca, de intercessão, de oração, de Bíblia, para colecionar selos, mas isso é algo muito real. Parece algo bobo, mas às vezes a gente cai nessas bobeiras mesmo, né? Nessas coisas. Parece bobo no começo, né? Mas no final pode ser algo muito prejudicial para o nosso relacionamento com Deus, para nossa vida em Deus, né? Sim. Mas é isso, se você sente que em alguma área da sua vida você tem sido obstinado, faça isso. Pare tudo e busque o Senhor. Acho que é a melhor coisa, né, Bruna? Sim. É ouvir a Deus, né? Vai para a palavra, vai para a oração, peça conselhos de pessoas, mas que nem com cuidado, com filtro, porque pode ser que às vezes amigos, pessoas vão querer te apoiar, às vezes eles vão ter medo de ser sincero e às vezes falam, isso está meio errado. Sim. Uma coisa que eu fiz uma vez me ofereceram um negócio e eu sei que meu pai ele entende mais dessas questões da vida do que eu era bem simples ainda, era adolescente na época, e eu cheguei no meu pai e falei, pai, me chamaram para trabalhar com um negócio, mas tem que investir um dinheiro, falaram que ganha bem, não sei o que. Meu pai falou, cai fora, ele só falou isso. Aí eu obedeci, eu honrei meu pai, e antes eu orei, falei, Deus, fala comigo, né? E é interessante que aí esse negócio depois foi preso o pessoal, né? Porque era pirâmide. Eu não lembro agora o nome, se era Bebum, alguma coisa assim. Era um negócio que ficou bem famoso aí no Brasil, muita gente caiu, né? Então eu era inocente, eu não entendia nada. E meu pai me deu um conselho sábio, sai fora disso, que é pirâmide. Eu nem sabia o que era pirâmide, mas eu saí fora. Então assim, ouvir pessoas sábias, né? Ouvir pessoas que realmente vão agregar. Né? Tem até o Roboão, né? Filho de Salomão, ele tinha os sábios, né? Os mais velhos conselheiros de Salomão, então eram homens muito sábios, né? E tinha os jovens, os amigos dele da escola. Quem que ele foi ouvir? Os amigos dele. O que aconteceu? Perdeu. Maior parte do reino dele foi dividido. Então, ouça pessoas sábias, isso é muito importante. Pessoas que já traçaram o mesmo caminho que hoje você está traçando. Né? Às vezes, quando a gente é jovem, né? Principalmente no ministério, a gente está começando, está tendo a revelação de Deus, a gente se acha indestrutível. Né? Não, Deus, eu vi um anjo, eu tive um sonho com Jesus e já acha que você sabe de tudo. Mas não, tem pessoas que já estão 10, 20, 30 anos na sua frente aí de caminhada com Deus. É importante ouvir, né? É isso, pessoal. Tem mais alguma coisa a dizer? Acho que é isso. Não, é isso. Então se inscreva aí no nosso canal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo cabeção, né, que tem um monte.
Tô brincando, mas é verdade. Então, não deixe aí de comentar. Se você tiver alguma dúvida, quiser comentar aí sobre algum vídeo pra gente fazer, esteja comentando. E é isso, até a próxima. Até a próxima, galera.